Saudações a todos. Dando continuidade, então, ao exórdio, que é o preâmbulo, né, no livro Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, então, vamos dar continuidade, ele diz que nos Estados Unidos se tornaram famosas as experiências psiquiátricas realizadas pelo Dr. Carlos Wickland, que, utilizando-se da argumentação espírita, conseguiu desobsidiar inúmeros pacientes que lhe chegavam atormentados ao consultório. Simultaneamente, em seus trabalhos especializados, utilizava-se de uma médium clarividente, sua própria esposa, que o ajudava na técnica da desobsessão. Então foram muitos, como já falávamos no áudio anterior, em que iniciamos esse exórdio, em que Manuel Filomeno de Miranda fala, né, dessas pesquisas que foram feitas, dessas constatações que vão chegando através de pessoas que não são espíritas propriamente ditas, né? Mesmo porque muitas dessas situações foram até anteriores a codificação kardeciana, né? E, e ele fala, diante de Alcina, incorporada pelo espírito de Galeno, então, esse médico, né, Dr. Carlos Wickland, a sua esposa era médium, e ele promovia ali no consultório psiquiátrico, nas suas experiências psiquiátricas, trabalhos verdadeiramente de desobsessão, com o apoio ali da sua esposa, Alcina, incorporada ao espírito de Galeno, ligado também à medicina, Galeno, esse espírito, né? Em plena sessão de Salpêtrière, respondeu Charcot aos interessados no fenômeno e que o inquiriam que lhes não convinha se adiantassem à própria época em que viviam. Então, ele está dizendo que, através da mediunidade da Alcina, a esposa, né, o espírito Galeno, o próprio Charcot, né, falou para que eles não se adiantassem muito nessas experiências, porque era preciso que essas ideias não lhes convinha se adiantassem à própria época em que viviam. Espíritos preparados, encarnados, né, mas que tinham que maneirar esses passos para esperar que os tempos seguissem e essas coisas pudessem vir à tona de uma forma mais clara e proveitosa. Sugeriu, vamos ver o que ele vai sugerir. Sugeriu que se não buscassem raciocínios que aclarassem os resultados das investigações, devendo contentar-se somente com aquela observação experimental, a que todos haviam presenciado, né? Tal atitude anticientífica tem sido mantida por respeitáveis investigadores por temerem a realidade da vida imperecível. Ele teve, né, esses aconselhamentos, né, de segurarem aí essas verdades, aguardando o tempo, e o Manuel Filomeno de Miranda diz que respeitáveis investigadores temem a realidade da vida imperecível, né? Com Allan Kardec, no entanto, então vários tiveram esses conhecimentos, vários tiveram essas possibilidades experimentais, mas é com Allan Kardec, como nós vamos ver, com Allan Kardec, no entanto, tiveram início os eloquentes testemunhos da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação e das obsessões,
cabendo ao insigne mestre lionês, porque ele era de Lyon, né, a honrosa tarefa de apresentar co- conveniente terapêutica para ser aplicada nos obsediados, como também nos obsessores. A partir da publicação do Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, em Paris, todo um conjunto de regras com um notável esquema das faculdades mediúnicas foi apresentado a par de seguro estudo do espírito nas suas diversas facetas, culminando com o exame das manifestações espiríticas, organização de sociedades e palestras dos espíritos elevados que traçaram rotas de segurança para os que ingressarem na investigação racional dos fenômenos medianímicos. A bússola para o sadio exercício da mediunidade foi apresentada com rigoroso equilíbrio através da obra magistral. E Kardec, ele teve ali um laboratório perfeito, em que ele teve acesso a muitos médiuns, muitos ali presencialmente junto a eles, e outros que lhe chegavam as comunicações, né? Lhes era encaminhado lá para Paris comunicações que vinham ali de grupos de estudos, né, de iniciantes espíritas, que começou ali a nascer aqui, acolá, e foram muitos os pontos, e tudo isso chegava para ele. Então, ele teve um material farto para trabalhar na codificação da doutrina, coisa que não convinha que experiências específicas com um único médium, como o caso desse médico citado que nós vimos, né? Então, de fato, havia necessidade de alguns cuidados nesse sentido, né? E aguardando então a época em que tudo viria à tona através da codificação, né? Continuando, no entanto, diante dos lancinantes problemas da obsessão na atualidade, tem-se a impressão de que nada até o momento haja sido feito a fim de ser modificado esse estado de coisas. O que ele está falando aqui? Kardec deixou toda a orientação vinda dos espíritos, né? Acrescentadas ali as suas experiências, as suas vivências, mas a obra veio dos espíritos. E seria para termos já esse manual, né, essa base sendo aplicada. Os consultórios psiquiátricos, psicológicos, já deveriam estar lidando com tudo isso com muita naturalidade, assim como já havia médicos, cientistas, estudiosos que lidavam com isso muito antes da codificação vir à tona. Então, ele diz que, diante de tantos problemas na atualidade, a impressão que se dá é que ainda pouca coisa foi feita nesse sentido. De Kardec aos nossos dias, todavia, vou retomar a leitura. No entanto, diante dos lancinantes problemas da obsessão na atualidade, tem-se a impressão de que nada até o momento haja sido feito a fim de ser modificado esse estado de coisas. De Kardec aos nossos dias, todavia, quantas edificantes realizações e preciosos estudos em torno dos médiuns, da mediunidade, das obsessões e das desobsessões têm sido apresentados? Esse capítulo dos problemas psíquicos à obsessão tem merecido dos cristãos novos o mais acendrado interesse. Ele chama de cristãos novos os espíritas. E por quê? Porque a doutrina espírita, o espiritismo, é uma revivência do cristianismo, né? Daí essa colocação cristãos novos.
Apesar disso, avassaladoramente vem se mantendo em caráter epidêmico qual morbo virulento que se alastra por toda a terra, hoje mais do que em qualquer época. Então, as obsessões estão ganhando campo de uma forma incontrolável, podemos dizer, como ele diz, de caráter epidêmico, né? Qual morbo virulento que se alastra por toda a terra. Sinal dos tempos, a que se referem os espíritos evangélicos, prenuncia essa dor generalizada, a era do espírito imortal. Milhões de criaturas, no entanto, dormem o sono da indiferença, entregues aos anestésicos do prazer e ao ópio da ilusão. Então, esse período faz parte do sinal dos tempos, né? Sinais dos tempos, como temos ali nos escritos. E traz, né? E traz, nós sabemos que nós vivemos esse milênio, esse terceiro milênio, é a era do espírito imortal. Então, esse terceiro milênio se caracterizará, né? Por todos nós vivermos, chegaremos a esse ponto nessa caminhada. Viveremos como espíritos, não mais como encarnados, porque, de modo geral, até conhecendo muitas coisas, ainda vivemos muito como encarnados. Somos absorvidos demais pela materialidade, evidentemente, como escolha nossa, porque poderíamos já estar vivendo como, com certeza, há os que vivem a era do espírito imortal. Mas, de modo geral, né, todos nós caminharemos neste milênio para a era do espírito imortal. Mas, como ele fala, milhões de criaturas dormem o sono da indiferença. Esse é o ponto, né? Indiferença, porque nos deixamos anestesiar pelo prazer, né? E embriagar pelo ópio da ilusão. Vivemos um mundo ilusório, nos satisfazemos com um mundo ilusório, né? Criando situações realmente que nos iludam, que nos distraiam, que enfeitem as nossas vidas como nós julgamos que nos são prazerosas. Continuando. Por todos os lugares se manifestam os espíritos advertindo, esclarecendo, despertando. No entanto, o carro desatrelado da juventude corre na direção de abismos insondáveis. Os homens alcançam a maturidade, vencidos pelos desgastes da quadra juvenil. Os homens alcançam a maturidade, vencidos pelos desgastes da quadra juvenil, e a velhice em desassossego padece ao abandono. Os altos índices da criminalidade de todos os matizes e as calamidades sociais espalhadas na terra são, todavia, alguns dos fatores predisponentes e preponderantes para as obsessões, né? Então, nós mesmos, né, pela forma como estamos conduzindo nossas vidas, quer na juventude, quer na velhice, estamos abrindo campo para que se instalem essas obsessões. Os crimes ocultos, os desastres da emoção, os abusos de toda ordem de uma vida ressurgem depois noutra vida em caráter coercitivo obsessivo. E o que hoje ocorre como consequência é o que hoje ocorre como consequência do passado, né? Então, muitas vezes, né, fala-se muito em crimes ocultos e como temos tanta uma vasta literatura, né? Não só em ficção, mas no nosso caso, uma vasta literatura na, nos livros espíritas que nos relatam crimes que jamais se descobre, crimes ocultos, mas que não há como esconder de Deus, nem tampouco esconder das vítimas, que se transformam em verdugos ferrenhos, muitas vezes, perseguindo aquele que reencarna
né? E vive situações aflitivas desde a infância, desde a mais tenridade, pela perseguição do espírito que se tornou vingativo, né? Do espírito vingativo após ali a situação que lhe alcançou. A doutrina espírita, porém, possui os antídotos, as terapias espirituais para tão calamitoso mal. A terapia espírita, justamente, que alcança o criminoso, que alcança a vítima, né? Que de vítima muitas vezes se torna em algoz, né? Se transforma num algoz. Então, a doutrina espírita alcança encarnados e desencarnados. Repetindo Jesus, distende lições e roteiros para os que se abeberam das suas fontes vitais. Vamos pegar aqui o que ele vai falar sobre o livro, porque na verdade esse estudo, o estudo que fizemos ali daquela parte do prefácio, examinando a obsessão, e agora esse exórdio que vem à frente do examinando a obsessão, é um convite à leitura deste livro, né? Para um aprendizado mais profundo. Então ele coloca: este livro deveria ter sido escrito faz muito tempo. Todos os fatos nele narrados aconteceram entre os anos de 1937 e 1938 em Salvador, na Bahia, quando da nossa jornada carnal na Terra. Então, já comentamos que foram fatos que ele presenciou nos trabalhos de desobsessão entre 37 e 38 como encarnado, né? Que ele trabalhava na obsessão. Algumas das personagens aqui aparecem discretamente resguardadas por pseudônimo, considerando que algumas delas e seus familiares se encontram ainda reencarnadas. Como nos impressionassem as técnicas da obsessão utilizada pelos espíritos perseguidores e as técnicas da desobsessão aplicadas pelos instrutores desencarnados, reunimos dados, fizemos verificação e hoje apresentamos o resultado das averiguações ao leitor interessado em informações do mundo espiritual sobre o palpitante problema das perseguições espirituais. Esses fatos transcorrem entre os dois mundos, o dos encarnados e dos desencarnados. Esses dois mundos se interpenetram, já que não há barreiras que os separem, nem fronteiras reais definidas entre ambos. Grande parte das instruções, orientações e socorros precederam do mundo espiritual durante as sessões realizadas com a participação de diversos membros da União Espírita Baiana, quando presidida por José Petitinga, o amigo incondicional do Cristo. Há relatos assim maravilhosos, né, do trabalho de José Petitinga em Salvador, na União Espírita Baiana. E aqui ele está falando, né, da forma como foi conduzido essa narrativa, baseado ali nos fatos dos trabalhos de desobsessão que ocorreram com a presença dele na União Espírita Baiana, tal o interesse que lhe despertou as técnicas, né, as técnicas aplicadas na obsessão, porque nós sabemos que os espíritos obsessores também conhecem as técnicas, né? São muito inteligentes, muitos deles, e aplicam os processos hipnóticos, né? Aplicam para o mal, mas aplicam as técnicas, porque as técnicas são as mesmas. É uma questão de direção, é o bom uso e o mau uso, é sempre a intenção. Mas o aprendizado, todos que desejem no plano espiritual
especializar-se em trabalhos de desobsessão, né? Ou em trabalhos de obsessão, como perseguidores, como vingadores, né? As técnicas estão ao dispor de todos. Muito interessante entendermos isso, e muito interessante compreendermos que são desses estudos, dessas leituras, desses aprendizados que aos poucos chegará a todos, né? Chegará a todos aí esse conhecimento. Quantos não são os pacientes que relatam determinadas situações aos seus médicos, contam determinadas experiências que viveram, e esses médicos, mesmo ali, porventura que se mantenham discretos, mas eles estão ouvindo, estão catalogando, né? Assim como vimos aí os relatos, né, que ele fala de grandes cientistas, grandes médicos que já lidavam com tudo isso, né? Até o momento em que não haverá mais os receios de abrir esses conhecimentos, porque terão certeza que não serão mal interpretados, né? E nem perderão ali a admiração dos seus clientes, dos seus pacientes, não é verdade? Então tudo caminha para um processo de melhoria. E ficam então essas reflexões por hora, né? E que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui com o nosso estudo, o do livro A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade. E de vez em quando eu tenho intercalado o estudo também do livro Segurança Mediúnica. E desse nós vamos finalizar o capítulo do estudo passado, que é a psicofonia. Vou pegar aqui do último parágrafo. Mas lembra-te bem, nós atraímos para junto de nós o que somos e o que desejamos ser. Sensitivos existem muitos. Em todas as esquinas os encontramos. Mas o que procuramos são médiuns que já passaram pelo vestibular da dor e do Evangelho e que não se esquecem do Cristo nos seus pensamentos, palavras e obras. Estes são raros, mas são estes que vão levantar a bandeira da luz nesta grande nação, para a renovação do mundo inteiro, para a iluminação das criaturas humanas, deixando vibrar no éter infinito tal convite para todas as faixas de vida, mesmo nas sombras, pois o Cristo está de braços abertos como pastor e nunca deixa órfãs as suas ovelhas. Aí que eu parei. Vamos finalizar. Vamos pensar e exercitar a psicofonia sempre que necessário, mas jamais fugindo da ordem e da disciplina, que nos coloca como instrumentos de Jesus para maior entendimento entre os homens. Retomando aqui o Imensidão dos Sentidos, capítulo Mediunidade e Autoconhecimento. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é necessário antes julgar-se a si mesmo. Há, infelizmente, muita gente que toma a sua própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que contradiz a sua maneira de ver, as suas ideias, o sistema que inventaram ou adotaram, é mal aos seus olhos. Segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 24, item 267, 26º subitem. O caminho do autoconhecimento nos leva a uma compreensão profunda do comportamento pessoal, às suas origens, às suas consequências, a um processo para percebê-lo cada vez mais e a uma forma mais adequada de transformá-lo. Os espíritos superiores têm por missão nos ajudar a compreender o que realmente somos e o que realmente sentimos. Estão sempre nos incentivando a parar de simular a criatura idealizada que imaginamos ser,
para que possamos descobrir dentro de nós os sentimentos e atitudes desagradáveis que nos causam tantos transtornos e desarmonia. Como podemos julgar os outros se somos as pessoas que menos nos conhecemos? Nossa consciência, restrita ao nosso grau evolutivo, tanto abriga a criança indefesa como o adulto competente, os caprichos mesquinhos como os anseios sublimes. Se não sabemos de fato quem somos, combatemos e criticamos situações e personagens fictícias. Escolhemos acontecimentos e criaturas substitutas, ligadas ou não na matéria densa, para reprovar e julgar inadvertidamente. Nossas emoções desconhecidas ou não admitidas podem fugir do nosso controle de modo imperceptível e ser lançadas sobre indivíduos inocentes ou ligadas a falsos argumentos. O autoconhecimento dá à criatura sabedoria suficiente para que saiba julgar a si própria, pré-requisito para poder entender os outros. Por isso, Kardec, o sistematizador dos ensinos espíritas, assevera: há, infelizmente, muita gente que toma a sua própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo que contradiz a sua maneira de ver, as suas ideias, o sistema que inventaram ou adotaram, é mau aos seus olhos. Existem pessoas que fecham por completo a mente à realidade. Outras bloqueiam parte dela, reduzindo-a ao tamanho que julgam poder controlar. O autoconhecimento é gradativo e deve ser exercitado ao longo de toda a nossa existência. Muitas vezes torna-se um processo doloroso. Outras é uma estrada repleta de paz e alegria. Mas, de qualquer forma, ele é indispensável para que se efetive a evolução espiritual. Em geral, conhecer a si mesmo significa reconhecer e aceitar que há em nós os dois lados de todas as coisas. Somos capazes de ter medo e valentia, de sentir raiva e ternura, de ser generosos e egoístas, frágeis e fortes. Uma das grandes bênçãos do autoconhecimento é seu poder de transformar, no longo prazo, nossa vulnerabilidade em pontos fortes, ou seja, nosso temor transforma-se em coragem, nosso sofrimento num caminho para a integridade. É óbvio que para julgar as comunicações dos espíritos é necessário conhecer a doutrina espírita. Só ela é a luz eficiente para clarear a razão e o sentimento quando a criatura está rodeada de equívocos. Mas é preciso aliar ao conhecimento espiritual a clareza de pensamento. Muitos de nós mantemos nossa vida íntima anuviada na ignorância de nós mesmos. Clareza de pensamento é a principal ferramenta para uma boa avaliação. Ela nos proporciona o material necessário para lidarmos com a realidade. Ao descobrirmos as raízes que sustentam nossos atos e atitudes, ou ao tomarmos contato com certos aspectos psicológicos que não havíamos percebido em nós mesmos, seremos conduzidos à fonte de nossa sanidade espiritual. Nossas ideias sobre o que é ser uma boa pessoa podem estar ligadas a preconceitos e distorções. Às vezes, não é tanto a aprovação dos outros que buscamos, e sim a de uma escola de pensamento ou a de uma facção religiosa, o que, em verdade, determina que parte de nós deve ser conservada e que parte deve ser negada. Gastamos muita energia no processo de dissimular nossos sentimentos e emoções, escondendo-os de nós mesmos e dos outros. Transformamos-nos rapidamente em alguém agradável, acreditando que iremos receber elogios e admiração das pessoas que nos cercam. As religiões inflexíveis frequentemente reforçam a culpa e o medo que carregamos,
e, por meio de ameaças, nos induzem a esconder nosso lado inadequado. Outras, na atualidade, nos pedem que desconsideremos os nossos equívocos, que seriam passageiros, e aspectos temporários de nossa intimidade. Não podemos esconder nem desconsiderar nosso mundo íntimo, tentando fugir da realidade. Antes de tudo, devemos aprender a julgar a nós mesmos, avaliando e percebendo com lucidez a vida fora e dentro de nós. Em verdade, o autoconhecimento e o autojulgamento andam de mãos dadas. Um está conectado com o outro. Não podemos tocar numa unidade interior sem afetarmos o conjunto psicológico. Quando valorizamos em demasia o mundo exterior, não ouvimos nosso mundo interior. Recordemos esta passagem de Paulo, ao escrever à igreja da Galácia. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine a sua própria conduta, e então terá o que se gloriar por si só e não por referência ao outro. Isso está em Gálatas 6:3. Se desejamos julgar com exatidão e justeza, emancipemos a alma dos grilhões escuros do ego, começando assim a adquirir a ciência do autoconhecimento, a fim de apreciar o mérito, determinar o valor e estimar a importância de tudo aquilo que nos chega às mãos. Novamente vou completar com um capítulo do livro Segurança Mediúnica, o Cristo e os Dons. Jesus Cristo, na estrutura universal, age através de forças de duas naturezas, uma exterior e outra interior à consciência do espírito. Exteriormente, identifica as necessidades humanas e propicia os recursos necessários, cabendo ao homem apenas a vontade de assimilá-los e usá-los. Interiormente, o Cristo é a consciência cósmica, implodindo na consciência do espírito de várias maneiras, para libertar a criatura e fazê-la conhecer-se a si própria internamente. Nessa manifestação interior, o sol de dentro irmana-se com o de fora e inicia a alma no conhecimento do caminho, da verdade e da vida. É nesse encontro que o céu aparece no coração do ser espiritual e ele passa a entender e a atender os chamados da divina voz do Senhor. Todos nascemos com essa força crística nas entranhas da alma, que somente é despertada pelos processos iniciados por Jesus na sequência do seu vivo evangelho de amor. Todos nós possuímos dons colocados por Deus na gênese da mônada com tanto amor que nunca morrerão, capazes então de esperar no tempo, como a semente lançada pelo agricultor no seio da terra, como a palavra que semeamos nas mentes alheias, um dia nascerão, trazendo de volta para quem plantou o mesmo clima dos sentimentos que os fez nascer, que os fez gerar. Nós fomos criados pela paternidade universal e, sendo a sua semelhança, cocriamos na lavoura imensurável da vida. Foi-nos dada uma mente que funciona como oficina do espírito, para daí saírem feitos compatíveis com os nossos sentimentos. Esses talentos que possuímos ainda são de difícil entendimento para os homens. É por isso que, por vezes, usam mal as suas forças, pois desconhecem os seus frutos, que sempre buscam quem os semeou. Sofremos muito por ignorar os próprios caminhos, até encetarmos na alma novas atitudes e compreendermos que Jesus é o nosso caminho. Inteiramo-nos dos valores propostos pela educação dos sentimentos e pela disciplina ofertada pela dor, quando nos descobrem como aluno da vida que perdeu o entusiasmo. Nós criamos os problemas
e choramos, embaraçados neles. Mas Jesus Cristo, que se faz presente por dentro e por fora, acode-nos em todos os comandos da existência e nos ampara por todos os meios de que necessitamos. Às vezes blasfemamos por desconhecermos os meios usados pela luz, mas, quando iluminados, damos graças a Deus pelo anjo da dor que nos visitou, reabastecendo as nossas forças. Queremos avisar a todos os médiuns, onde quer que estejam, para se manterem presentes nos seus afazeres espirituais, sempre aprimorando os seus exercícios mediúnicos para a construção da cidade de luz no terreno do coração. Nós que daqui falamos, não estamos isentos de esforços. Pelo contrário, fazemo-los todos os dias. Não estamos ainda libertos. Pelo contrário, estamos ainda presos a compromissos maiores na senda do aperfeiçoamento. Não temos as consciências tranquilas no que tange aos fardos e aos jugos. Estamos caminhando para tal desempenho, como todos que também oram e trabalham com Jesus, na certeza de liberarmos o Cristo como sol no centro da vida. O Cristo interno é que comanda todos os dons de ouro. Se desconhecermos os valores da influência do Evangelho em nossa vida, os nossos dons serão usados somente para satisfação pessoal, ordenados pelo egoísmo e dirigidos pelo orgulho. Dessa forma, fracassaremos nas nossas tarefas, arruinando os próprios passos. Todos temos valores imortais, pois o céu existe dentro de nós, como nos afirmou o Mestre. Mas mesmo com ele vibrando em nossos corações, se não tivermos amor, não o encontraremos. Jesus inaugurou o marco da nossa iniciação com sua vinda à Terra, e para não nos esquecermos das lições, deixou o Evangelho como sementes de luz e os seus discípulos na qualidade de semeadores da vida. Para nós, ele representa a grande árvore e nós, os galhos. Se nos separarmos, secaremos. Nós, sem ele, ficamos sem a vida e sem caminhos para a grande fonte. Apelemos para o Mestre e despertemos os nossos dons com ele, para conhecermos mais de perto a caridade que nos salva, o amor que nos redime, o perdão que nos conforta e o saber que nos esclarece. Os dons mediúnicos, abençoados pelo Cristo, tornam-se sóis em profusão, a iluminarem todo o nosso céu e nos converter para a bondade divina. Não é suficiente sermos somente médiuns. Necessário se faz sermos também médiuns do amor e da caridade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nessa honradez de trabalho, poderemos consultar a consciência e sentir a voz interior do Cristo a dizer: a paz seja convosco. Que coisa maravilhosa! Temos ainda alguns minutinhos, então eu vou usar uma página de Emmanuel do livro Fonte Viva, uma psicografia ditada ao Chico, 25, nos dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo, Efésios 4, 7. A alma humana nestes 20 séculos de cristianismo é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós.
Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas, ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Uma boa semana a todos.